Você já teve a impressão de que você pode fracassar na sua caminhada cristã? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vem comigo. Eu quero começar esse vídeo lendo um versículo que está lá em Filipenses 1:6, que diz assim: Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Nesse versículo, Paulo está nos afirmando, através desse versículo, que aquele que começou a boa obra em nós, desde o dia que nós aceitamos a Jesus, desde o dia que nós começamos a caminhada cristã, que é o Senhor Jesus, ele é fiel para completar essa obra. Embora muitas vezes pareça que nós vamos perdendo o controle, ou muitas vezes esfriamos. A palavra de Deus é clara, dizendo que o Senhor é fiel, ou seja, Ele está no controle. E esse controle dele vai exigir também algo nosso, vai exigir um esforço nosso. Porque lá em João 15 vai dizer que se permanecermos nele, daremos frutos. Então vale lembrar que essa obra ela continua, ele é fiel para concluí-la, mas desde que o quê? Que nós permanecemos nele. Eu quero ler com você o que está lá em Colossenses 1, no versículo 22, que diz assim: Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo em que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Ou seja, o Senhor ele é fiel para cumprir a boa obra na nossa vida, mas é necessário que nós cumprimos com a nossa parte em permanecer nele. Ou seja, a gente precisa, primeiro, permanecer nele. Primeiro, permanecer buscando. Primeiro, permanecer tendo um relacionamento com ele. Em segundo, automaticamente, nós vamos começar a dar frutos. Nós vamos frutificar. Mas em terceiro, e não menos importante, nós precisamos confiar que essa obra não parte só de nós. Essa obra ela é em conjunto com o Senhor. Então, Ele está no controle e Ele vai nos capacitar para cumprir com essa caminhada. Então, nós não precisamos achar que tudo vai ser da obra das nossas mãos, porque tudo é pela graça. Então, não será pela força das nossas mãos, do nosso braço. Às vezes, nós nos sentimos incapacitados, muitas vezes indignas de algumas coisas, mas precisamos lembrar que é tudo pela graça e é pelo poder do Espírito Santo que nós vamos cumprir muitas coisas nessa terra. Entre servir na igreja local que nós estamos, entre servir no ambiente que nós trabalhamos, entre servir na nossa casa e ser um testemunho vivo da fé que nós temos em Cristo. Então, nós precisamos confiar que, apesar de muitas vezes parecer que não vai dar certo ou que nós vamos falhar em algum momento, essa obra está no controle do Senhor. Antes mesmo de nós nascermos, ele já havia nos predestinado, já havia nos escolhido. E isso é maravilhoso, porque tira de mim e tira de você todo o peso de nós acharmos que tudo vai ser com a força dos nossos braços. E eu digo isso porque se nós pararmos para analisar até com a nossa vida de oração, se você for interceder por alguém, né, pela conversão de alguma pessoa, muitas vezes, quando isso demora a se acontecer, né, eu falo por mim, a gente pensa assim, uau,
Eu acho que eu deixei de orar mais, eu acho que eu deixei de jejuar, eu acho que eu não estou buscando Deus como deveria. E uma vez eu fui surpreendida pelo Senhor, onde ele me disse que não é pelas minhas orações, não é pelos meus jejuns, não são pelas minhas obras, pelas minhas campanhas, sabe? Pelo tanto que eu leio a palavra, não é por nada disso, é pela graça dele. Mesmo porque se fosse por isso, a glória não seria dele, a glória seria nossa. Imagina se eu me determino a orar por algo e o tanto que eu oro por aquilo é o resultado de eu ter. A grande verdade é que o resultado não é pelo tanto que eu orei, mas é pela graça e pela permissão do Senhor. Porque se não for pela permissão dele, pela graça dele, nada disso aconteceria. Ou se por acaso eu percebesse que através da minha oração, do tanto que eu jejuei, aquilo aconteceu, a glória não seria mais de Deus, a glória seria minha. Eu que fiz com as obras da minha mão. Foi o tanto que eu jejuei, foi o tanto que eu orei, foi o tanto que eu fiz campanha, foi o tanto que eu fui para a igreja, foi o tanto que eu li a Bíblia, foi o tanto que eu me dediquei aos devocionais. Onde, na verdade, quando o Senhor faz e quando Ele responde uma oração, não tem nada a ver com as nossas obras, tem a ver com a graça dEle, com a permissão dEle. E quanto mais cedo nós entendermos isso, mais cedo nós tiramos pesos dos nossos ombros que não era para estar, porque não é pelas nossas obras, não é pelo tanto que nós nos dedicamos às práticas espirituais, mas é pela graça dele. É claro que as práticas espirituais, a oração, o jejum, a ida até a igreja, a leitura da Bíblia, elas são importantes. Mas a gente tem que enxergar isso como um relacionamento, como algo que nós fazemos por amor e por entender que nós trabalhamos em conjunto com o Senhor. Mas não é por isso que as coisas vão acontecer. Não é somente por isso que a sua oração vai ser ouvida. Será pela graça do Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos ter em mente que um relacionamento com o Senhor, ele exige uma interação. O Senhor sempre quer trabalhar em conjunto com a gente. Nunca será só nós e nunca será somente Ele. Será a união, será nós dois, nós e Ele. Nós fazemos a nossa parte, nós semeamos em oração, nós oramos, nós nos relacionamos, nós somos completamente dependentes dele e fazendo a nossa parte, ele pode fazer a dele. Imagine se só ele fizesse a dele e a gente não fizesse a nossa, a gente não teria um relacionamento com ele. Então, o relacionamento, ele é baseado numa interação, assim como um diálogo. Não existe um diálogo se só uma pessoa falar. O diálogo, ele precisa acontecer entre duas pessoas. E é a mesma coisa entre o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que as nossas obras, elas são consequência do amor que nós sentimos pelo Pai. As nossas orações, os nossos jejuns, as nossas disciplinas espirituais são apenas consequências desse amor e são ações que nós fazemos por ter um relacionamento com Ele. Mas não significa que são somente essas coisas que vão nos trazer aquilo que nós queremos. Mesmo porque às vezes quantas vezes na nossa vida a gente ora por coisas que não estavam no plano de Deus. Mas conforme nós vamos ter um relacionamento com Ele, Ele vai nos dando clareza. O Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos mostrando, olha, eu tenho isso para você. E se a gente não tiver esse relacionamento, ou não tiver disposto a ouvi-lo, nós vamos ficar martelando, orando, pedindo, implorando por coisas que ainda não está no plano dele. Um outro ponto muito importante é o tempo. O nosso tempo é muito diferente do dele. Tem um versículo muito lindo que fala: os meus pensamentos são diferentes dos teus pensamentos, os meus caminhos são diferentes dos teus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que o seu. E quando eu olho para esse versículo, eu vejo que, de fato, há muita diferença, porque o Senhor, ele, quando nos fez, ele já deu um tempo de início e um tempo de término.
e ele já sabe como vai terminar essa história. E nós não sabemos, a gente só está vivendo. Mas o nosso tempo é diferente do dele. E vai exigir de nós muita fé para que nós perseveramos, mesmo sem saber como será o final. Tudo isso por quê? Porque nós confiamos nele. E eu confio nele. Eu sei que independente se esse final não for como eu gostaria, ou como eu achei que seria, eu sei que se tiver no centro da vontade dele, vai ser perfeito. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa confiar no Senhor. Eu separei aqui 3 pontos para que a gente possa refletir sobre o tema desse vídeo de hoje. E o primeiro ponto é: a gente precisa refletir. Eu estou permanecendo em Deus, como está lá em João 15. Depois pare um minutinho, leia o capítulo de João 15 e reflita se você está permanecendo no Senhor, exatamente como está lá. Será que você está permanecendo? Ou será que você está se afastando? Esse é o primeiro ponto para você identificar na sua vida. O segundo ponto é: depois que você identificar se você está permanecendo, você precisa identificar se você está frutificando. Você está dando frutos? Será que essa permanência, ela está resultando em frutos na sua vida? Seja frutos em obras, como servir, seja frutos do Espírito no seu interior. Será que você está se tornando uma pessoa que está tendo mais domínio próprio, mais paciente, mais amor? Será que você está vendo na sua vida de fato que a sua permanência em Jesus está lhe gerando frutos? Isso é muito importante que você reflita. E um terceiro ponto é: eu confio na graça de Deus e não nas minhas obras? Esse ponto eu acho que é o mais importante. Porque embora nós permanecemos, embora nós frutificamos, se nós não confiamos na graça do Senhor, a gente vai achar que é tudo pelas nossas obras. E nós precisamos, de uma vez por todas, entender que é pela graça dele. Então, eu creio que refletir esses 3 pontos já vai nos levar aí para alguns resultados que se nós não estivermos bem, nós temos o dia de hoje para se arrepender, para pedir perdão, para voltar atrás e para fazer tudo novamente com o Senhor, da melhor forma possível. Não acho que você perdeu tempo, não acho que é muito tarde. A palavra do Senhor diz que enquanto há vida, há esperança. E, inclusive, se Ele te colocou nesse vídeo, você assistiu esse vídeo até aqui, significa que o Senhor queria te falar isso. Significa que Ele desejava que você ouvisse essa mensagem e que você aumentasse a sua expectativa no seu coração. Aumente a sua esperança. Você é filha de Deus. Ele te ama. Ele tem um futuro maravilhoso. Mas ele precisa que você interaja com ele. Ele precisa que você esteja disposta a obedecê-lo e ter um relacionamento com ele. E para finalizar esse vídeo, eu quero te lembrar, assim como está no título desse vídeo, que a obra ainda não acabou. A obra que o Senhor Jesus tem na sua vida, ela está se cumprindo, mas ela ainda não acabou. Então, hoje eu tô aqui para te dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e ele vai cumprir na sua vida. Se você chegou até o final, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo se vier alguém no seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Esse vídeo ele faz parte de uma série. Essa playlist ela tá salva ali no meu canal. E eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Te espero num próximo vídeo com um próximo tema e que o Senhor continue falando ao seu coração. Que Deus abençoe e fique com Deus.